Olá, meu nome é Gustavo, eu sou agrônomo. E no vídeo de hoje eu vou dar continuação ao vídeo passado, quando mostrei 3 ideias para tornar o seu sítio ou lote uma terra rentável. Se ainda não viu, clique no link abaixo e veja, recomendo, porque agora iremos nos aprofundar na primeira ideia que eu trouxe nele, que é a criação de peixes com pouco espaço, gastando o mínimo de água e começando a lucrar em um curto espaço de tempo. Portanto, fique comigo até o final, deixe o like e torne sua terra rentável. Bom, o primeiro passo antes de começar qualquer empreendimento é buscar conhecimento, assim como você está fazendo agora. Isso vai evitar que você cometa os mesmos erros que outros cometeram, e comece a lucrar com seu negócio de forma mais rápida, com menor esforço e gasto possível. Por isso, recomendo que depois de ver o vídeo você se dedique aos estudos sobre esse manejo de peixes, faça cursos e se inteire melhor sobre as possibilidades que se encaixarão melhor na sua região e na sua vida como um todo. No mais, para começar a criação de peixes, avalie primeiro a finalidade pela qual você começará, seja vender em grande escala um dia, vender em pequena escala só para a vizinhança, ou ainda, somente para o consumo. Esse passo é importante porque te dará uma noção de longo prazo. Caso você deseje vender, é muito importante enxergar a atividade realmente como um empreendimento, anote todos os gastos com investimentos, faça planilhas com as despesas do dia a dia e com o controle do quantitativo. Enxergar a atividade como um empreendimento muda totalmente o manejo, uma vez que muita gente que começa sem o controle, acaba sem saber o que investiu, o que colheu, e decide por não continuar a produção porque não viu lucros. Então, o segundo passo é se enxergar como um empreendedor. Depois, o terceiro passo é fazer um estudo da sua propriedade, avalie os pontos que serão benéficos e os pontos que atrapalharão, porque assim você terá uma consciência situacional maior, portanto, estará mais preparado para imprevistos. No mais, pegue papel e caneta que irei passar alguns quesitos importantes para avaliar antes de escolher sua forma de manejo e começar a criar peixes. E aí, pegou? Então deixe o like e anota. Primeiro avalie sua região, observe qual tipo de peixe é mais consumido, porque assim, você produzirá para um mercado que já existe. Por exemplo, na Amazônia um dos peixes mais desejados é o tambaqui, então provavelmente vai ser mais difícil escoar uma produção de uma espécie muito diferente. Além de observar o peixe mais consumido, observando a sua região você poderá ver quais peixes se adaptarão melhor. Voltando à Amazônia, não adianta, por exemplo, criar o pirarucu, um peixe que prefere o clima mais quente da região norte lá no sul, uma vez que ele não se desenvolverá bem e talvez nem sobreviverá. Segundo, avalie a localização, veja as qualificações do seu terreno. Confira se o seu terreno tem abundância em água, mas, caso não tenha, não se desespere ainda, existem meios de criar peixe economizando água, já chego lá. Voltando, além da água, avalie também a topografia, porque, por exemplo, se o seu terreno é muito íngreme, não tem muita água e é pequeno, provavelmente terá que optar por uma criação em caixas d'água ou tanques não escavados na terra. Agora, se você tem um terreno maior com o diferencial de ser um solo argiloso e arenoso, mais plano e com água abundante, é o local ideal para uma criação com escavação, uma vez que esse tipo de solo necessitará de menos terraplanagem para planar, formará menos vazamentos e infiltrações pela própria qualidade do solo, e você não terá problemas em encher o tanque, porque já tem abundância em água. Esse segundo exemplo, de tanque escavado no chão, pode ser de grande economia, já que o gasto maior é com as horas de máquina que escavarão, mas, depois exige menos limpeza e investimento. Bom, com esses 2 fatores você já terá tanto um norte do que pode ou não ser feito no seu terreno, quanto qual peixe será melhor criar. Agora vamos entrar mais a fundo nos sistemas que podem ser utilizados para a criação de peixes, começando pela criação em caixa d'água, que é o que tem virado febre entre os criadores que querem começar, mas não querem gastar muito. Aquele tradicional test drive, se gostar amplia, se não gostar, fica como experiência. Partindo da quantidade de peixes, que é a maior dúvida entre os iniciantes. Não é possível te dar uma quantidade exata,
uma vez que isso depende do tamanho e peso, mas o recomendado é em torno de 40 kg de peixe para cada 1000 litros de água, a depender da espécie, é claro. No caso da tilápia, esse peso é uma boa medida. Porém, um detalhe importante é que leva-se em conta o peso que você deseja retirar ela. Por exemplo, se você pretende retirar 80 tilápias com meio quilo, 1000 litros servirão, mas, se você for colocar 80 tilápias de meio quilo para retirar com 1 quilo, é melhor que tenha 2000 litros. Esse espaço será primordial tanto para o bom desenvolvimento do peixe, quanto para manter os níveis de qualidade da água, tais como pH e oxigenação. Inclusive, falando da oxigenação, apesar de o peixe ficar na caixa d'água, para que ele sobreviva é necessário que acople junto um sistema de oxigenação, porque diferente da natureza onde a água tem quedas e acaba oxigenada, no tanque isso não acontece. Então, para criar as tilápias ou outros peixes em uma caixa d'água você também precisará de um tambor com média de 50 litros. Ele vai ser ligado à caixa d'água, de forma que ele encha até certo nível junto com a caixa. Depois, você colocará uma bomba elétrica de potência baixa para fazer circular essa água, tirando ela do tambor e jogando na caixa novamente. Assim, você terá uma água oxigenada o bastante para criar as tilápias ou outros peixes. Nesse momento de oxigenação é que muitas pessoas transformam a piscicultura em aquaponia, porque utilizam o movimento da água para que ela passe pela raiz das plantas e as alimente, mas vou deixar esse tema para comentar mais a fundo no próximo vídeo. Por agora, vamos nos ater somente à criação de peixes. Inclusive, também precisamos ressaltar que junto da oxigenação, você também precisará manter o pH da água neutro para o desenvolvimento rápido e saudável dos peixes. No mais, a criação de caixa d'água é simples, e você pode começar com pouco, não tem um mínimo, portanto, você pode ir testando as técnicas. Falando em técnicas, outro modo de manejo são os tanques no chão. Nele você também terá que tomar alguns cuidados, um dos quais são os predadores. Mesmo que pensemos não fazer muita diferença, a tilápia ou qualquer outro peixe quando pequenos são presas fáceis, principalmente para os predadores que estão acostumados com os peixes mais ariscos da natureza. Então, é bom que preze pela segurança desses alevinos. Se possível, cultive-os nos chamados berçários até pegarem certo tamanho, e só depois solte-os nos tanques abertos. Isso diminuirá muito as perdas, porque pode parecer pouco um passarinho que apanha um único peixe, mas, se o fizer todo dia, ao final de um ano você perdeu um tanque. Agora voltando ao assunto da oxigenação, caso seu tanque tenha uma queda de água você não precisará se preocupar. Mas, caso seu tanque tenha água parada, é bom que compre os aeradores, equipamentos que expelem água para o alto com o objetivo de oxigenação durante a queda. E nesse tipo de tanque também será necessário cuidar da qualidade da água. Isso pode ser feito medindo com frequência parâmetros como pH, amônia e nitrido. Caso seja detectado alguma discrepância, será necessário reparar de acordo com as necessidades de cada peixe que você tenha decidido criar. Bom, meu amigo, tentei te passar de maneira mais diretiva possível sobre a criação de peixes em geral, mas, é claro que haverão particularidades de toda espécie, então se você quiser um conteúdo mais diretivo, eu peço que comente aqui embaixo qual espécie de peixe você tem dúvidas e gostaria de ver suas particularidades por aqui. Além desse comentário, peço que deixe o like, se inscreva e fique ligado porque no próximo vídeo falaremos a fundo da segunda ideia que pode transformar seu sítio ou lote em uma terra rentável.